E se o tenente-coronel Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, estava pensando que seria solto em breve, a coisa ficou feia. Por quê? Porque, segundo fontes aí da Polícia Federal, dizem aí na grande mídia, o que acontece é que a Polícia Federal tem vários indícios de que o Cid mentiu no depoimento que prestou logo antes de ser preso. Lembremos, na sexta-feira, o tenente-coronel Cid foi depor no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do Alexandre de Moraes, onde foi ouvido por um desembargador, que é desembargador ali, assistente do Alexandre de Moraes. O Cid foi a primeira pessoa em 20 anos que saiu presa do Supremo Tribunal Federal, sabia disso? Não é incomum que alguém vá depor na Polícia Federal, ou se você pensar em polícias civis, então, do país inteiro, aí é comum demais, acontece todos os dias, que alguém vai depor e acaba preso. Mas depor no Supremo Tribunal Federal e sair preso não é comum, até porque não é todo dia que você tem um depoimento que é no Supremo Tribunal Federal, né? Convenhamos. Parte da imprensa aí bolsonarista tentou falar como se fosse uma mega exceção, mas saiu do depoimento preso, acontece todo dia. Enfim, o Cid, no depoimento dele, entre outras coisas, ele disse o seguinte, ele disse que ele não se lembra com quem que ele falou aquilo de que, olha, ele foi obrigado a dizer coisas, ele foi obrigado a falar coisas no depoimento dele, foi obrigado a delatar fatos que não aconteceram ou que ele não sabia desses fatos, tudo mais, que o Alexandre já tinha a sentença pronta, etc, etc. No final do áudio dele, ele detona ali o Bolsonaro, diz que o Bolsonaro ficou rico pedindo Pix, que só ele se ferrou, que o Bolsonaro tá bem e tal, mas aquela parte, o que a Polícia Federal tem como entendimento é que, quando eu digo a Polícia Federal, não é toda a corporação, são os investigadores do caso. O que eles têm como entendimento é o seguinte, é que o Cid colocou aquilo no áudio, falou aquilo ali, para que não ficasse parecendo que ele estava só tentando ajudar o Bolsonaro. Ficava assim, eu critiquei, mas eu critiquei. Se eu quisesse ajudar o Bolsonaro, eu não teria criticado. Tática bolsonarista muito burra, muito previsível, né? Pois bem, eis que o Cid disse para a Polícia Federal o seguinte, olha, eu não sei quando isso foi, eu não sei com quem eu falei, deve ter sido uma chamada, provavelmente chamada telefônica, não sei, foi um momento difícil, um momento de desabafo. O Cid falou que agora em março ele estava para ser promovido no exército. Esse criminoso, maldito, vagabundo, ganha 27 mil reais por mês para fazer nada. Imagina você, plantonista que está me assistindo, se todo dia 5 caísse lá um Pix na sua conta de 27 mil reais, sem você tirar o bumbum do sofá. Você pode ficar assim, o dia inteiro. Ah, que vida boa! E você não faz nada. Então essa é a vida do Tenente Coronel Cid, tá bom? Tem casa própria e 27 mil por mês. Cid disse que está com problemas financeiros. Lembremos que a família Cid tem mansões nos Estados Unidos, mansões que valem mais de 10 milhões de reais, tá bom? Então, se você der um Google rápido aqui, mansões família Cid, em tempo real eu vou fazer aqui para você, não precisa de muito tempo para aparecer a foto aqui das mansões dessa família criminosa. Aqui, tá vendo aqui? Vou clicar aqui, Essa é a mansão da família Cid lá nos Estados Unidos, essa mansão. Para quem não sabe, os preços de casas e mansões nos Estados Unidos é uma loucura de caro comparado com o Brasil, com a América Latina, até com a Europa, viu? Não se comparam preços de imóveis nos Estados Unidos com a Europa. É muito mais caro nos Estados Unidos. Esse é o tamanho da mansão dele, gigantesca. Esse cara disse que estava com problemas financeiros e que por conta da possível promoção dele agora em março, ele estava muito sensível, muito abalado, e que o áudio foi um desabafo. E agora, aí tem uma contradição. A primeira que a Polícia Federal pegou ele na mentira, que foi, peraí, você está recluso. Veja, não perguntar isso no depoimento. O delegado deixa ele se enrolar inteiro. Quer dizer, o delegado vai dando a corda e falando, vai, põe no pescoço, põe. Dá mais voltas, vai, para eu poder puxar assim. Então, o que acontece? A Polícia Federal sabe o seguinte, o Cid está recluso. Ele não fala com ninguém, ele não sai de casa e ele não pode falar com quase ninguém. Então é muito raro que uma pessoa reclusa não se lembre com quem falou, ainda mais um desabafo desses. Só que aí tem a pior parte, o Cid diz que não sabe quando foi esse áudio, que pode ser de muito tempo atrás. Porém, ele diz no depoimento que em março ele está muito sensível por conta da promoção. E aí, no contexto de que esse áudio foi, na verdade, um desabafo
por conta da situação ruim da família dele, tem problemas financeiros e familiares. Peraí. Você não lembra quando foi, mas aí você fala que o áudio é porque em março você está sensível, então foi em março. Agora, se você pensar nas notícias da promoção do Cid, a promoção dele foi cancelada pelo chefe do exército. Isso faz uma semana, tá? Uma semana. Então, se ele falar que está sensível por causa disso, pode ser que ele estivesse sensível algumas semanas antes, porque sabia que estava para ser promovido. Que sensibilidade desses militares brasileiros, né? Nossa, que sorte que esses vagabundos têm que a gente nunca foi para uma guerra. Lula podia declarar guerra contra qualquer paizinho assim, pega os menores países do mundo. Eu tenho certeza que a gente levava um pau. Porque, olha, esses caras assim, ai, estou para ser promovido. Que estou sensível. Os militares brasileiros. Está preso, ele desmaia. Esse é o militar brasileiro. Imagina alguém com uma metralhadora atirando um tiro para todo lado perto dele e da família dele. Aí, nossa senhora, a gente já está ferrado. Pois bem, voltando aí ao Cid, o Cid disse que estava muito sensível pela promoção, então talvez, vamos supor que fosse começo de março. Ele não lembra. Então a Polícia Federal já pegou ali uma das mentiras. Só que a maior mentira é a seguinte: saiu notícia agora no Globo dizendo que a Polícia Federal ainda não tem provas, aqui não é Lava Jato, não é Deltan Dallagnol, mas a Polícia Federal tem a convicção já de que o Cid mentiu, ele não estava numa ligação. Pelo áudio, pela análise feita dos áudios, dá para saber que ele não falou assim no celular. Então ele falou assim, assim, assim. Então a chance de ser um áudio gravado por WhatsApp é muito grande. Outra coisa é que nos áudios não se vê nenhum tipo de interferência, que seria, por exemplo, eu estou falando com uma pessoa no celular, a outra pessoa está no celular, tem um barulhinho qualquer atrás, fica esse barulhinho no áudio, na gravação, e não tem nenhuma interferência, ou seja, tudo indica que é um áudio só. Porque se não, você teria dois microfones. Quando você grava uma ligação, imagina que você está no Viva Voz, você gravou daqui a ligação do celular. Então estaria o Cid falando aqui e você com o gravador aqui. No caso, quem quer que tenha gravado o Cid. Qualquer som ambiente, a Polícia Federal, na primeira análise, claro que terão peritos, tudo mais, calma, isso demora. Mas na primeira análise, na análise preliminar, o que dizem é o seguinte: olha, é muito difícil que isso tenha sido gravado dessa maneira. O mais provável é que o Cid realmente mandou um áudio para alguém e essa pessoa vazou o áudio para Veja. Isso se é que não foi o próprio Cid. Tem gente dizendo que pode ter sido o Vilas Boas ou gente ligada ao Vilas Boas. Mas aí, não dá para acusar, até porque não é nem acusação, né? Vazar o áudio para Veja não é crime. Quem quer que tenha vazado o áudio para Veja não cometeu crime. Quem cometeu crime foi o Cid. Então, assim como o jornalista publicar o áudio também não é crime, recebeu, publica. Pois bem, quem cometeu o crime aí de tentar obstruir a justiça, de tentar ali aliviar para o Bolsonaro, de saber que não poderia falar com investigados, não poderia falar sobre a investigação, e principalmente, essa é a parte que muita gente não entendeu, eu vi jurista de esquerda aí falar abobrinha, o Cid não poderia falar nenhum detalhe sobre a delação. E ele não apenas falou, como mentiu que foi coagido, sendo que há todas as provas. Então, ficou ruim. A chance de perder a delação é enorme. Então a Polícia Federal já pegou aí, de sexta para cá, em 48 horas a polícia já pegou algumas mentiras do Tenente Coronel Cid, só que teremos aí, a partir de amanhã, apesar que a Polícia Federal trabalha todos os dias, tá? Mas vamos contar aqui a partir de segunda, teremos aí os peritos vendo todos os áudios. Pelo que dizem, não foram revelados todos os áudios do Cid, é um áudio longo, foi revelada só uma partezinha desse áudio, não sabemos o que mais tem nesse áudio, eu não sei se é porque a Veja não publicou, não quis publicar, se a Veja não achou relevante, ou se a Veja achou relevante demais e vai deixar para um segundo momento. Enfim, o que dizem o áudio tem pelo menos 3 vezes mais do que a duração do que foi revelado. Então, saberemos em breve. E aí, a coisa vai piorando, por quê? Porque o Cid sendo preso, sabe o que acontece? Isso acelera a prisão do Bolsonaro, porque o maior beneficiário, caso o Cid conseguisse emplacar ali a versão de que o Alexandre de Moraes está perseguindo todo mundo, é o Bolsonaro. Que quem vai pegar a maior pena é ele. Quem foi indicado na semana passada, pelos depoimentos que ficamos sabendo, ou seja, os depoimentos foram 23 de fevereiro, mas ficamos sabendo semana passada. Quem é o chefão da quadrilha de acordo com o ex-chefe do Exército? Bolsonaro. Quem é o chefão da quadrilha, de acordo com o ex-chefe da Aeronáutica? É o Bolsonaro. Então, pela primeira vez na história do Brasil, você tem 2 dos 3 chefes das Forças Armadas dizendo: olha, fulano cometeu um crime.
E você tem um deles, que é o da aeronáutica, dizendo com todas as letras. O Bolsonaro falou sobre não deixar o Lula assumir, e o Freire Gomes falou, olha, se for isso, eu vou decretar sua prisão. E que o Bolsonaro ficou extremamente assustado naquele momento. Aliás, o Brigadeiro Batista Júnior, no depoimento dele, ele gosta de descrever emoções. Disse que o Bolsonaro ficou assustado quando falaram de prisão e disse que o general Heleno ficou chocado, ficou estupefato quando ele disse para o general Heleno que não ia ter golpe. Você gosta de usar aí adjetivos para as emoções dos golpistas. Estupefato, assustado, chocado. Esse é o brigadeiro aí da aeronáutica dizendo. Quer dizer, a investigação estava no seu auge, com chefes das Forças Armadas delatando o Bolsonaro. E veja, não estavam delatando, eles não eram nem suspeitos. Foram testemunhas, é diferente de um delator. E aí chega o Cid e tenta melar tudo. Pois bem, deu ruim. Enquanto isso, o Bolsonaro está lá no Acre, o Bolsonaro resolveu ir a um condomínio de luxo. Tem tem um senador lá do Acre que chamou o Bolsonaro para o condomínio dele e pensou, olha, vai lotar, Bolsonaro, você vai conseguir tirar uma foto boa para mostrar que você tem apoio popular. E olha, que vergonha que passou o Bolsonaro no Acre. Eu vou te mostrar aqui todo o apoio popular. E sabe o que é pior? É que ficam lá os assessores do Bolsonaro sem ter muito o que fazer, e eles são obrigados a publicar essa vergonha aqui, ó. Vamos lá. Aí o Bolsonaro diz, condomínio de luxo, tá? Esse é o condomínio do senador... É que eu só vi o vídeo aqui da Carla Zambelli que não diz o nome do senador. Mas enfim, tá aqui a vergonha do Bolsonaro. Vamos lá. Tá aqui o bandidão saindo e tá aqui primeiro crianças, depois tem adultos também, os pais das crianças. É isso aqui o vídeo dele. Oh, nossa, algumas crianças lá no Acre. Hoje, o evento do PL Mulher, a Michelle, o pessoal lá do PL, as igrejas evangélicas que apoiam essa bandidagem aí, eles chamaram crianças. A Michelle estava ali, boa parte do evento dela, pelo menos metade do evento ali no PL Mulher, a Michelle estava com crianças. Então tinha muitas crianças com a Michelle e com o Bolsonaro. Quando ele fez o discurso, tinham várias crianças assim do lado dele. E aí essas mesmas crianças, as mesmas que estavam lá, estavam aí nesse condomínio de luxo, tá? Só tem gente milionária ali, ninguém ali não é milionário. Condomínio em que mora senador. E aí, esse pessoal ali é meia dúzia. O Bolsonaro achou que iam algumas centenas de pessoas para que na foto parecesse que tinham milhares. Foram algumas dezenas. E se não contar as crianças, se contar só quem é eleitor, aí você vê que não eram nem 30 pessoas. Se contar as crianças, aí eu falo, talvez tivesse aí 50 pessoas. 70. Acho difícil 70, acho difícil. Mas vamos lá, 70. Vamos arredondar para cima, para não reclamarem. Bem para cima, 70. Só que se você tirar quem não é eleitor, quem não vota, aí a conta ficou ruim para o Bolsonaro. Então, o panorama atual é esse. Pegaram o Cid na mentira, então a Polícia Federal já tem mentiras do Cid, já tem indícios ali. Primeiro pegaram a mentira ali de que ele não lembra. A Polícia Federal tem convicção, esse cara lembra quem é. Essa conversa não faz muito tempo. E ele, no depoimento, entrou mais ou menos em contradição, que ele fala que não lembra, que faz muito tempo, mas que ele está sensível agora em março. A não promoção dele faz uma semana. Se você pensar que foi quinta-feira que a Veja divulgou o áudio, então a não promoção do Cid tinha sido 4 dias antes. 3 dias antes. Aí você fala, peraí, então difícil ele falar assim que é muito tempo atrás. É a primeira mentira. A segunda é ele falar que foi uma ligação, provavelmente, que não lembra com quem é, e a Polícia Federal já tem os primeiros indícios de que, olha, na verdade isso é um áudio. Isso é um áudio gravado assim, não é uma ligação. Então aí já complica muito. Se você lembrar que a prisão do Cid, ela foi por obstrução de justiça, e que a obstrução de justiça, nesse caso, dificilmente é um crime que se comete sozinho, porque ele falou com outra pessoa, e que deve ter sido bem articulado, ninguém ia arriscar perder a delação e preso, ter seus familiares presos, para fazer uma articulação que não fosse muito bem feita. Pois bem, fez o Cid, se ferrou, alguém jogou ele na fogueira, ou ele caiu aí. Alguns dizem que ele caiu numa cama de gato. Alguém fez ali, ele falou com alguém que ele confiava, por isso que saiu o nome do Vilas Boas. Porque ele falou com alguém que ele confiava plenamente e que ele tinha certeza que esse áudio nunca vazaria, e a pessoa vazou
para ajudar o Bolsonaro. Tem que ser alguém aí muito amigo do Bolsonaro, muito aliado e sem escrúpulos para falar, eu vou ferrar o Cid só para ajudar um pouquinho o Bolsonaro. Eu posso estar jogando o Cid na cadeia por 30 anos, mas talvez eu consiga ajudar o Bolsonaro. Ou uma pessoa muito burra para pensar, nossa, eu vou salvar o Bolsonaro da prisão com esse áudio. Aí o Vilas Boas encaixa nas duas, né? Mas não pode se dizer que é ele. Saíram alguns analistas aí dizendo que pode ser alguém, ou alguém ligado também à chefia do Exército, ou um bolsonarista ligado às chefias antigas do Exército, ou coisa assim, que pode ser alguns. Teve gente que falou que podia ser algum dos comandantes do Exército quando o Bolsonaro era presidente. Não o Freire Gomes e o Brigadeiro que delataram o Bolsonaro, mas algum outro, talvez até o Paulo Sérgio, só que o Cid não pode falar com eles. Aí ia ser muita burrice ele manter contato com esse pessoal sem poder falar. Veremos, a Polícia Federal vai muito em breve saber como é que foi toda essa articulação, tudo isso aí, e a gente sabe, isso vai respingar em todos os investigados. Agora você tem os delegados, você tem o relator do caso, você tem o Procurador-Geral da República irritadíssimos com uma tentativa de acabar com a investigação aí mais importante que está acontecendo hoje no Brasil. E lembremos, é a mais importante aí das últimas décadas no Brasil, porque olha, a última vez que teve golpe de Estado foi em 64 e tentaram dar um outro agora. Então veja, se bem que teve um golpe em 2016, mas naquela época não tinha uma investigação contra Dilma, era um golpe ali midiático. Pois bem, veremos o que vai acontecer. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!